Muito bem, shalom, paz e prosperidade. Bom dia a todos. Mais uma vez por aqui para poder, nesta manhã de domingo, 31 de maio de 2020, trazer o estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. E hoje, com o tema a Bíblia na vida e no púlpito. Quero cumprimentar a você e a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E antes de orar, agradecendo a Deus pela oportunidade, eu quero fazer a leitura do Salmo 3. E o versículo é o versículo de número 5, onde o salmista ele diz: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ou seja, esta palavra ela fala da confiança em Deus na adversidade e da segurança. Enquanto nós dormimos, o Senhor ele cuida de nós. E por isso nós devemos continuar confiando neste Deus que nos traz segurança, que nós possamos depositar nele, não só hoje, mas sempre a nossa total confiança no Senhor. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por mais uma manhã na tua presença. Este é o dia que quem fez foi o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Obrigado por ter cuidado de nós enquanto dormíamos. Obrigado por nos permitir mais uma vez estarmos aqui com o intuito de falar da Tua Palavra, aprendermos um pouco mais as Sagradas Escrituras, para que possamos Te servir e servir melhor. Deus nos abençoa todos que estão acompanhando esta transmissão, que o Teu Espírito Santo possa nos dar o entendimento, a compreensão e que possamos guardar a Tua Palavra no nosso coração. Esse é o nosso desejo para este dia. Que continue conosco, assim oramos e por fé te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida no nome de Jesus. Shalom aí ao Jonatas, Jonatas Alves, está nos assistindo aí. Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Bom, nós vamos continuar com o estudo do livro de número 2, de autoria do Bispo Aguinaldo Sacramento, Mensagens para o Viver Diário. Este é o livro de autoria do Bispo Aguinaldo Sacramento. E o tema é o tema de número 8, Bíblia na vida e no púlpito. Eu estarei lendo alguns textos da Palavra de Deus. E no decorrer desta lição, nós estaremos abordando alguns tópicos importantes relacionados a este tema Bíblia na vida e no púlpito. Tá bom? Mas, antes de iniciar, nós temos alguns objetivos nesta aula. O primeiro é visualizar o valor prático de meditar na Palavra de Deus. Segundo, valorizar o que diz em Deuteronômio 30, versículo 14, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. E entender a bênção da Bíblia como o manual do fabricante. Então, é um tema bastante relevante, importante para o nosso tempo, e eu espero que você nos acompanhe para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Tudo bem? Então nós vamos já iniciarmos em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui ler com você o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 até o versículo 17, tá bom? Que nos diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Salmo 1 nos diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois bem, o nosso tema é a Bíblia na vida e no púlpito. O Salmo de número 119, versículo 97, que é o texto áureo, nos diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha a afirmação do salmista, né? A expressão, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E a maior demonstração do quanto nós amamos a palavra de Deus é se nós damos a ela o devido tempo, é se nós priorizamos a palavra de Deus, né? Certamente, quanto nós dizemos que amamos, né, determinadas coisas, ou até demonstramos o nosso amor em relação às pessoas, isso é provado, né, de acordo com a atenção, com a prioridade que nós damos, né, para determinada pessoa, para determinada coisa a quem nós estamos nos relacionando, né? Temos afeto assim. Então a Bíblia também não é diferente. O salmista ele diz no Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei. E essa demonstração ela é provada quando ele continua afirmando, é a minha meditação todo dia, tá bom? Como o próprio Salmo de número 1 declara, a partir do versículo 2, feliz, bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. O Senhor falando a Josué no capítulo 1 do seu livro, no versículo 8, a recomendação do Senhor para Josué é para que Josué atentasse, meditasse nas Sagradas Escrituras, tanto de dia como também de noite, não é? Pois certamente o seu caminho seria bem sucedido. E essa também é a mesma recomendação para os nossos dias atuais, meditarmos na palavra do Senhor todos os dias, para que possamos ter uma vida bem sucedida, de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Então, o tema para a nossa lição nesta manhã é Bíblia na vida e no púlpito, tá bom? E eu quero aqui afirmar para você, antes de nós começarmos com o nosso estudo, que a Bíblia, ela não nasceu Bíblia, né? Ela foi se tornando, ela é uma testemunha narrativa da ação de Deus na vida dos seus filhos, e em momentos específicos ele levantou líderes, ativistas como Moisés, juízes como Samuel, reis como Davi, profeta como Isaías, evangelista como Marcos, apóstolos como Paulo, né? Para quê? Para conduzir ou despertar esses seus filhos com palavras, ações vindas da parte do Senhor Deus. As falas de Deus sobre Deus, as ações de seus filhos e as ações dele foram registradas
em forma oral e escrita. Aos poucos, esse material foi transformando em uma série de livros que circularam entre o povo de Israel e depois entre os primeiros cristãos, compondo a Bíblia, que é, pois, a ação e a palavra de Deus. Vale ressaltar aqui que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Bom, portanto, a Bíblia é o guia de Deus para o homem. Ao longo da história, bilhões de pessoas têm moldado suas vidas por ela. Hoje também não é diferente, tá? A Bíblia, ela é guia para a salvação. O tema da Bíblia é Jesus Cristo. O objetivo da Bíblia é apresentar Jesus Cristo como o Salvador. E o desejo do autor da Bíblia é que os seus leitores sejam salvos. Então a nossa Bíblia, a Bíblia é o manual de regra, de conduta, de fé, né? E é sobre isso que nós estaremos estudando a partir de agora na nossa lição. Bom, Bíblia na vida e no púlpito. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Saudações de paz ao nosso querido Bispo Aguinaldo Sacramento e a todos que estão acompanhando a nossa transmissão a partir de agora. Bom, a introdução vai nos dizer da seguinte forma: ter dedicação permanente e sistemática à palavra de Deus, a Bíblia, não é tarefa muito fácil. Consultas, pesquisas, tão somente procurando o texto apropriado ou uma mensagem provisória para as nossas circunstâncias, como por exemplo, de tristeza, ansiedade, medo, entre outras, podem ocorrer algumas vezes, mas nada substituirá uma dedicação constante e permanente à palavra de Deus. Então, nada é comparado, não é, a nós dedicarmos o tempo que temos, o tempo devido para as Sagradas Escrituras. A própria palavra do Senhor Deus, ela vai nos dizer que o povo do Senhor foi destruído porque faltou o conhecimento. E este conhecimento nós encontramos através das Sagradas Escrituras, da Bíblia, né? Então, nós devemos amar a palavra do Senhor, ao ponto de que devemos reservar um tempo para essa meditação. E essa meditação ela tem que ser diária. Como eu falei, repito, né? Feliz, de acordo com o Salmo 1, versículo 2, é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nesta lei, na palavra do Senhor, medita de dia e de noite, pois será bem sucedido, será próspero. É a mesma recomendação que o Senhor deu para Josué no capítulo 1, versículo 8, né? Dizendo para ele, para que ele atentasse, fizesse tudo de acordo com o que está escrito no livro da lei, e meditasse, né? Tanto de dia como de noite, para que ele viesse ter uma jornada próspera, bem sucedida, né? Então, isso também vale para os nossos dias atuais. E o salmista, ele demonstra este amor, ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então nós precisamos ter dedicação permanente e sistemática à palavra de Deus. É claro, como diz aqui de acordo com a nossa introdução, e nós sabemos, não é uma tarefa fácil, não é? Mas é preciso, é essencial para o nosso crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o primeiro tópico que nós estaremos abordando aqui, de acordo com a nossa lição, é meditar na Bíblia. Diz assim: urge que se dê mais tempo à meditação da palavra de Deus. A Bíblia não é, entretanto, tarefa fácil. Se alguém se propuser a leitura e meditação diariamente, por 60 minutos ou menos, naturalmente encontrará muitas dificuldades, obstáculos variados a vencer. Nós sabemos de que a recomendação
para nós, de acordo com a lição, é a meditação, né? E nós sabemos que a meditação ela é um pouco diferente da própria leitura. A leitura ela é feita de forma bem rápida, mas a meditação ela nos leva a pensar. Ela é feita com cautela, com cuidado, nos leva a estudarmos mais acerca daquilo que nós estamos lendo. E essa, de fato, é a recomendação de acordo com o tópico primeiro da nossa lição aqui, que tem como tema a Bíblia na vida e no púlpito, né? Que deve-se dar mais tempo a quê? A meditação da palavra de Deus, né? Requer um estudo, pensar mais, né, acerca daquilo que se está lendo ou que se vai ler, e não é uma tarefa fácil, né? Como já foi dito e repito aqui, não é uma tarefa fácil, mas é essencial para que nós possamos conhecermos. E o intuito pelo qual nós devemos conhecer as Sagradas Escrituras é para que nós possamos servir o Senhor melhor, da forma que lhe agrada. Como eu falei, a Bíblia ela é um guia para quê? Para a salvação. O tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. E o objetivo da Bíblia é apresentar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E o desejo deste autor é que os seus leitores eles possam ser salvos. E uma coisa interessante, nós podemos atentar também, que ainda está no Salmo 119, e no versículo de número... Salmo 119, versículo de número 11, vai nos falar da seguinte forma. Olha o que diz aqui. A tua palavra tenho escondida no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela é muito importante para a nossa vida, porque ela vai nos fazer atentar aquilo que agrada ou não ao nosso Senhor, ao ponto de que nós, guardando esta palavra no nosso coração, né, não pecaremos contra o Senhor. Certamente teremos conhecimento da sua vontade, dos seus desejos, daquilo que lhe agrada, daquilo que desagrada ao Senhor. E para que nós possamos ter maior compreensão disso, né, dos desejos, desígnios, da vontade do Senhor nosso Deus, devemos fazer como o salmista, quando diz: quanto amo a tua lei, e a minha meditação é todo o dia. Então não é uma tarefa fácil meditar, estudar, pensar sobre as Sagradas Escrituras, acerca daquilo que está escrito, mas na verdade é essencial para o nosso crescimento espiritual. É essencial nós atentarmos para isso e devemos dar o devido valor, devemos dar o tempo, mais tempo para a meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Agora é claro, não é? Para que haja isso, deve haver o quê? Uma determinação. Jó 22:28 diz: determinando tu algum negócio, se-te afirme, a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Então, tem que haver uma determinação. Não é uma tarefa fácil, por isso devemos ser determinados em termos como prioridade a meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Essa questão de dar mais tempo à Bíblia deve ser encarada seriamente e com mais determinação. Creio, por exemplo, que nas muitas labutas ministeriais, o obreiro, pastor, missionário, deveria dedicar-se à leitura diária por ao menos 1 hora. Não será fácil, obviamente, separar e gastar tempo com a palavra de Deus. O pastor haverá de receber muitos telefonemas e em diversas situações haverá necessidade da sua presença. Além da Bíblia, eis que o obreiro deverá dedicar-se à leitura de livros outros, revistas, jornais, terá as responsabilidades administrativas diárias, clínicas, pastorais, visitas, sua igreja, sua família, seu relacionamento social,
com o povo de seu bairro ou cidade e seus momentos de evangelização pessoal. Então, a meditação da palavra do Senhor nosso Deus, por sabermos que não é uma tarefa fácil, ela requer de nós essa determinação, ela requer de nós seriedade, deve ser encarada com seriedade, porque se nós não levarmos a sério no que se diz respeito à meditação da palavra de Deus, e não tão somente uma leitura rápida, mas meditação, tá bom? Ela deve ser levada mais sério, porque senão não teremos sucesso, não teremos êxito com a nossa meditação, com a compreensão daquilo que o Senhor quer falar para nós, ao ponto de que nós possamos compreender de fato aquilo que o Senhor quer nos falar naquele exato momento. E certamente nós perderemos com isso. Então a recomendação aqui, de acordo com a lição, é nós termos tempo para a meditação da palavra, mas isso deve ser levado com bastante seriedade. Muitas vezes, preste atenção no que eu iria dizer, tá? Muitas pessoas costuma-se, muitas das vezes, geralmente isso ocorre no começo do ano, né? Na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, as pessoas elas costumam a fazer votos, né? Um desses votos, dessas metas, objetivos para o ano que se aproxima, é de que elas vão ler a Bíblia como um todo, por completo, de Gênesis a Apocalipse, né? Que vão mais meditar nas Sagradas Escrituras. Porém, elas acabam que desistindo, porque não é uma tarefa fácil. Tem que haver a determinação. Essa questão da meditação da palavra de Deus, ela deve ser levada, ela deve ser encarada seriamente. Até porque nós, como pastores, missionários, evangelistas, obreiros, que estão em pleno exercício do ministério, tem outras questões que acabam tomando também o nosso tempo, tá bom? O nosso tempo fica aqui dividido em gastarmos o tempo, né, com a leitura da Bíblia, a meditação, e não só da Bíblia em si, mas outros livros, outras fontes que podem enriquecer mais ainda o conhecimento teológico, né, acerca da palavra do Senhor nosso Deus, e também secular, é essencial. Como também termos tempo para visitas, às vezes um telefonema, aconselhamento, né? Diversas situações em que há necessidade da presença do obreiro, né? Como, por exemplo, também responsabilidades administrativas diárias, envolvendo a própria igreja, relacionamento social, né, com o próprio pastor, envolvendo o povo do seu bairro, das suas cidades, enfim, muitas são as questões que envolvem ao tempo, né, que acabam nos fazendo dividir este tempo, ao ponto de que nós devemos levar com seriedade o tempo da meditação da palavra de Deus, porque senão cairemos no erro de não darmos tempo, ao devido tempo, à meditação da palavra de Deus. E essa não é a vontade de Deus para nós. E não é aconselhável, se quisermos termos sucesso na jornada cristã, espiritualmente falando, em outras áreas também, devemos dar o devido valor para as Sagradas Escrituras, e não só lendo, mas meditando. O salmista ele diz: quanto amo a tua lei, e este amor ele é demonstrado na meditação todo dia. Ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, se você ama a palavra de Deus,
você vai dar a ela o devido valor. Você vai ter prazer em meditar nela todos os dias. Não é, de fato, uma tarefa fácil, mas é essencial para a vida do obreiro, do pastor, do evangelista, do missionário, do presbítero, do diácono, do apóstolo, quem quer que seja. Como também para a vida, simplesmente, do membro, daquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e tem o desejo de conhecer o Senhor. Como eu falei, a Bíblia, ela é um guia para a salvação e o tema central é a pessoa de Jesus. Mas como conheceremos a Cristo se não gastarmos, se não dedicarmos o tempo para meditar nas Sagradas Escrituras? Porque o objetivo da Bíblia é apresentar o Cristo, o Senhor, o Salvador. E o desejo deste autor é de fato que os seus leitores, eu, você e outros, possamos ser salvos e conhecermos mais o desejo de Deus para que possamos servir melhor o Senhor, porque conhecendo, meditando, certamente nós faremos o que o salmista diz de acordo com o Salmo 119, 11, onde ele diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. E é interessante nós levarmos esta questão da meditação com mais seriedade, havendo em nós determinação, porque requer um tempo. Não é só uma leitura simples, ligeira, como se costuma fazer. Não, mas meditação vai muito mais além. É nós estudarmos, pensarmos, analisarmos o texto. Então a meditação é de fato deixar Deus falar conosco ao ponto de que nós possamos compreender, pensar sobre isso. Então isso requer de nós determinação, não é uma tarefa fácil também, porém não é impossível. Tem que haver determinação para aqueles que queiram. E eu espero, e o desejo do meu coração nesta manhã de domingo, é que haja em você e que esta lição desta manhã possa trazer em você não só um conhecimento, mas um despertamento, para que você a partir de hoje possa levar com mais seriedade a meditação das Sagradas Escrituras, lendo-a, meditando-a todo o dia, tá bom? Bom, o tópico de número 2, queridão, tá bom? Tá aqui, estamos lendo, é a dedicação diária. Em face de tudo isso, é preciso deixar tempo específico para a Bíblia. Não se faz aqui referência a preparo de sermões e estudos bíblicos, que certamente terão outro tempo. Pode-se afirmar que a partir da 8ª leitura da Bíblia, há de se ter um melhor entrosamento com a mesma como um todo. E quando há uma dedicação diária à palavra de Deus, em termos de compromisso inadiável, salvo circunstância de força maior, o obreiro deve de ter mensagens na fila e dominar mais solidamente a palavra de Deus. Bom, então deve-se haver que essa dedicação diária, e ela está além de que dos preparos de sermões e estudos bíblicos, que são essenciais para a vida do obreiro, mas deve haver o que? Uma dedicação, uma meditação diária, até mesmo com o propósito de conhecer, e havendo essa possibilidade, haverá mensagens na fila, para uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Nunca será pego de surpresa, pois sempre terá uma mensagem disponível, porque haverá uma dedicação diária, e certamente isso trará um acúmulo de mensagens, em nome de Jesus, louvado seja Deus. E a recomendação do autor da lição, de acordo com o bispo Agnaldo Leite do Sacramento, que é o presidente do Ministério Internacional Shalom, pode-se afirmar que a partir da 8ª leitura, e ele tem embasamento para dizer isso, porque já leu dezenas de vezes, a partir da 8ª leitura da Bíblia, há de se ter o melhor entrosamento com a mesma,
dentro do seu todo, né? Então, quando você ler ela a partir da 8ª vez no seu todo, é que você passa a ter uma compreensão maior no seu todo, né? Certamente, quando se ler apenas uma única vez, ou menos do que isso, eu estou falando num todo de Gênesis e Apocalipse, pouco se tem a compreensão, né? Tudo ainda é novo, né? Tudo ainda está meio que nublado, mas quando se ler de acordo com o autor aqui da lição, a partir da 8ª leitura que passa a ter um maior entrosamento, né, com a mesma como um todo, maior conhecimento, você já terá mais afinidade com a Sagrada Escritura. Agora, isso só é possível se houver uma dedicação diária, e isto, trazendo para a vida do obreiro, não está relacionado apenas a preparo de sermões, como também para estudos bíblicos. É uma leitura fora parte, leituras diárias, meditação, dedicação, que deve se haver para a vida do obreiro e daqueles que querem ter maior conhecimento das Sagradas Escrituras, que não é uma tarefa fácil, por isso deve haver uma determinação e deve ser levado mais seriamente pela vida daqueles que têm o desejo, tá bom? Deixa eu aqui também interagir com os nossos irmãos, que também estão participando conosco. Se você quiser também, de acordo com uma lição, nos fazer alguma pergunta, fique à vontade de Deus. Tá aqui, como a Fabiana escreveu, de acordo com Tiago 1:21, a palavra enxertada em nós poderá salvar a alma, de fato, né? E este é o desejo do autor da Bíblia, para que os seus leitores sejam salvos, né? Então a palavra enxertada, ela tem esse propósito, ela é enxertada proposital, para que possamos ser salvos. Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Bom, deixa eu ver aqui. Vendo? Então é exatamente isso, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Terceiro tópico do nosso estudo diz assim: pessoa mais importante. Em nossa agenda, com uma programação sempre intensa, é indispensável um bom espaço para audiências com Deus, como a pessoa mais importante em nosso ministério ou em nossa vida cristã. Somente uma dedicação maior à Bíblia fará que o obreiro esteja apto para as demais tarefas. Dedicação à Bíblia permanente, meditação e profunda convicção da sua autoridade e relevância são fatores de bênção ao ministério. Então, deve-se levar em consideração de que a pessoa mais importante para nós é Deus, sem sombra de dúvida, né? E para isso nós devemos ter um espaço, né, para audiências com Deus, né? Tendo em vista de que somente uma dedicação maior com Deus, através da Bíblia, da meditação, fará com que o obreiro ou qualquer pessoa possa estar aptos para as demais tarefas, as tarefas cotidianas, né? Porque a Bíblia, ela abrange todas as áreas, né? A Bíblia, ela há muito conhecimento também secular, no que envolve a ciência, no que envolve a medicina, no que diz respeito a conhecimentos seculares. Então, se o indivíduo ele tem aptidão, ele tem o desejo, a vocação para estudar a Bíblia, ele ama e tem o desejo, como o salmista diz, amo a tua palavra e medito nela todo dia, ele certamente terá bênçãos na sua vida,
e trazendo para a vida do obreiro, do pastor, do evangelista, do diácono, do presbítero, daquele que está exercendo o ministério, ele terá fatores de bênçãos para o ministério, tá bom? Mas também relacionado a você que é apenas um estudante, né? Certamente receberá bênçãos extraordinárias da parte do Senhor, porque dará prioridade à dedicação à Bíblia, permanente meditação e profunda convicção da sua autoridade e relevância de fatores de bênçãos para o ministério, tendo como a pessoa mais importante que é o Senhor nosso Deus. Bom, é isso mesmo, irmão Jefferson Abreu. Temos que meditar, tá bom? E meditar não é simplesmente ler, ler aquela leitura rápida, não, mas parar, pensar, pesquisar, né? Mais ou menos sobre isso. Irmã Fabiana, no Éden, Deus descia diariamente a falar com Adão. Para nós, a audiência é a leitura da palavra de Deus. Concordo plenamente, tá bom? Diariamente no Éden, o Senhor descia para falar com Adão, e essa audiência, de acordo com uma lição e aquilo que está colocando também a irmã Fabiana, é a Bíblia, né? É a Bíblia que falará conosco, Deus falando com o ser humano através das Sagradas Escrituras. Então é por isso que nós devemos dar tempo, ter tempo, sermos determinados. É por isso que deve haver em nós essa dedicação diária. Quantas e quantas pessoas não estão pedindo, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, e não querem dar o devido tempo às Sagradas Escrituras. Como, pois, Deus falará se a Bíblia é um meio pelo qual Deus fala com o ser humano? Deus se identifica com o ser humano, né? Por isso, deve-se dar tempo para haver essa audiência com Deus, né? E Deus fala conosco diariamente através das Sagradas Escrituras, né? Ele fala, para isso devemos dedicar tempo, dar o devido tempo à dedicação diária, tendo em vista de que o Senhor é a pessoa mais importante, tá bom? E se quisermos ter bênçãos em nossa vida, no nosso ministério, devemos dar prioridade a isso, tá bom? Boa colocação aí da irmã Fabiana, em nome de Jesus. Bom, o tópico de número 4 fala sobre palavra de Deus. Percebe-se uma preocupação com cursos e mais cursos de pós-graduação, numa visão de melhorar o ministério. Nada, porém, poderá tomar o lugar que cabe à Bíblia. O nosso povo é carente da palavra de Deus. Mesmo os nossos jovens universitários e até os mais bem dotados intelectualmente são carentes da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, olha, uma observação aqui importante, tá bom? Todo o conhecimento teológico, secular, cursos de graduação, de pós-graduação, é importante, né? Para a biografia, o currículo, para incrementar mais o conhecimento daquele que assim tem o desejo de ampliar maior o seu conhecimento, mas nada, absolutamente nada disso é tão importante quanto a dedicação diária da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Certamente que os cursos de pós-graduação, de graduação, disto ou daquilo, certamente muito contribuirá para o ministério, né? Mas nada pode substituir a palavra de Deus. Nada, porém, poderá tomar o lugar que cabe à Bíblia. A Bíblia tem um lugar e deve haver, não é? Pelo menos esse tem que ser o meu desejo, o teu desejo. A Bíblia, ela tem que ter um local reservado, né, em nosso coração. Ela deve ter um tempo reservado para dedicar-se à meditação,
E nada pode substituir este tempo, esta vontade que tem que haver em nós, porque ela é viva e eficaz, e Deus falará ao nosso coração através das Sagradas Escrituras, tá bom? Então, se nós quisermos ser alimentados, espiritualmente falando, que a palavra de Deus é alimento para aquele que crê, devemos nos alimentarmos da palavra do Senhor nosso Deus. E como retrata bem aqui a lição, os nossos jovens universitários e até mais bem dotados intelectualmente são carentes da palavra de Deus. E de fato, né, em toda e qualquer faixa etária, independente do conhecimento secular teológico, todos são carentes da palavra de Deus e precisam, né, é uma necessidade, conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos diz no Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho, né? Como? Observando conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Está aqui, Salmo 119, versículo de número 9, nos diz claramente: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando, conforme a tua palavra. Então, só há um meio pelo qual o jovem ele pode purificar o seu caminho, é observando a palavra de Deus, é guardando a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus. E isso vale para os jovens, para pessoas já bem maduras, né? Porque todos são carentes de Deus e a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quinto tópico, a Bíblia ela é relevante. Às vezes há o risco ou receio direto ou indiretamente de não se crer realmente que a palavra de Deus, olha só o que eu vou dizer aqui, viu? É o tema principal do púlpito. Existe o perigo e a tentação de, por exemplo, querer justificar a Bíblia e até mesmo pedidos de desculpas ao auditório por certas afirmações da Bíblia. Contudo, é a Bíblia relevante o suficiente nos termos... Contudo, é a Bíblia relevante o suficiente nos eternos propósitos de Deus. Não cabe a nós julgar a Bíblia, mas sim sermos julgados por ela. E eu já vi muita gente, pessoalmente falando, caindo neste erro, né? Querendo julgar a Bíblia, né? E nós devemos entender que a Bíblia, ela fala por si só, ela mesmo se defende, né? Não precisa ninguém defender a Bíblia. A Bíblia ela fala por si só, ela é a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Nós não temos que em nenhuma hipótese julgar a Bíblia. Pelo contrário, devemos deixá-la, ela nos julgar. Devemos ser julgados por ela. Então, muitas das vezes, há o risco ou receio, direto ou indiretamente, de não se crer realmente que a palavra de Deus é o tema principal do púlpito. E muitas pessoas, às vezes, acabam pedindo desculpas por algumas afirmações, tendo em vista de que a Bíblia ela é relevante, tá bom? Ela é verdade e aquilo que ela afirma está afirmado, aquilo que ela condena está condenado, aquilo que ela diz que é, aquilo que ela diz que não é, não é. E o que nós devemos fazer como pregadores, como pastores, como irmãos em Cristo Jesus, como discípulos do Senhor, é tão somente pregarmos aquilo que a Bíblia já expõe, é comunicarmos, né? Oralmente aquilo que já está escrito, né? Este é o intuito, tá bom? Então não devemos cair aqui no erro, né, de querer justificar a Bíblia, né, o porquê disso, o porquê daquilo. Não, de maneira alguma, em hipótese alguma. Devemos entender que ela é relevante e suficiente nos eternos propósitos de Deus. E não cabe nós julgarmos a ela, pelo contrário, devemos deixar
com que ela nos julgue, devemos ser julgados por ela. Então a Bíblia ela é relevante, ela é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela cumpre o seu propósito, tá bom? Não cabe nós fazermos questionários, o porquê, irmão, disso, o porquê daquilo, aquelas coisas, é perda de tempo, irmãos, tá bom? Devemos pregar a Bíblia como ela é, tá bom? E ela é relevante. O que ela diz está dito, o que ela afirma está afirmado, o que ela condena está condenado, ela é a palavra de Deus, ela é verdade, ela não muda. Quem sou eu para mudar, né? Quem sou eu para dizer que a Bíblia está certa ou que está errado? Pelo contrário, não é? Eu sou apenas aqui um mero comunicador das Sagradas Escrituras pelas misericórdias de Deus, né? Que devo ser obediente ao Espírito Santo e fiel às Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é relevante, né? E o que se vê por aí, algumas pessoas justificando algumas coisas que não cabe justificar, porque a Bíblia ela fala por si só, né? E devemos entender este propósito e crer fielmente nas Sagradas Escrituras. O tópico de número 6 fala de obreiros abençoados. Nem sempre se tem conscientizado de que os ministérios, os obreiros mais abençoados foram os que tiveram grande dedicação à palavra de Deus. É como George Miller, Moody, Spurgeon e muitos outros, até mesmo Billy Graham. Quando se lê obras como as Confissões de Agostinho, Limitações de Cristo, de Kempis, os Sermões de Wesley e de muitos outros, verifica-se algo presente e em abundância. O que? A Bíblia. E como disse Billy Graham, não se trata de bibliolatria, pois o cirurgião usa o seu bisturi, mas não o idólatra. Isso é uma verdade verdadeira. Em verdade vos digo. Isto é uma verdade, né? De que muitos obreiros abençoados, ministérios abençoados, né? E aqui a lição cita alguns obreiros, George Miller, o próprio Billy Graham, eles tiveram como no seu vasto conhecimento, né? Ali algo em abundância, algo bem presente, que nada mais era do que as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Este foi o pelo qual a razão do sucesso desses respectivos ministérios, desses obreiros, né? As Sagradas Escrituras. E eles tiveram muitas as vezes as suas obras, como se lê em obras como as Confissões de Agostinho, Limitações de Cristo, de Kempis, os Sermões de Wesley e de muitos outros, verifica algo presente em mudança, a própria Bíblia. Então, há muitas obras desses homens aí, que tiveram os ministérios abençoados e ficaram muito conhecidos em sua época e muito contribuíram, tá bom? É importante ressaltar isso para o conhecimento, contribuíram de uma forma maravilhosa, mas algo estava em evidência ali, algo foi notório nas suas obras, a exposição da Bíblia, né? E isso é a razão pelo qual eles foram bem-sucedidos, né? E se você quer ter sucesso na trajetória cristã, meu amigo, minha amiga, não tenha dúvida de que o caminho é meditar na palavra de Deus, é ter a Bíblia na vida e no púlpito. Ela é o tema central, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tá bom? Olha uma coisa interessante aqui sobre reciclagem bíblica. Quando era estudante de Direito na USP, né? Certamente aqui é uma fala do bispo Aguinaldo Sacramento, pude experimentar mais na prática que, por exemplo, jamais um estudante de Direito vai a uma igreja para ouvir um sermão ou discurso com ênfase jurídica. De igual modo, jamais um estudante de medicina vai à igreja para ouvir um sermão enfatizando o tema ligado à medicina
assim por diante. Os nossos universitários, nas suas diversas áreas, têm excelentes professores catedráticos nas suas salas de aula. O universitário, entretanto, precisa especialmente no domingo, reciclar o seu espírito com porção da palavra de Deus. O mesmo acontecendo com qualquer ouvinte. Então deve haver o que? Esta reciclagem, né? E aqui está falando acerca de qualquer ouvinte. Deixa aqui exemplo também o jovem universitário que estuda direito, que estuda medicina, que está muito diariamente se enchendo de conhecimentos da ciência no campo do direito, no campo da medicina, e deve haver o que? Essa reciclagem, né? Atentando-se para a palavra do Senhor nosso Deus. E isso é essencial para todo e qualquer ouvinte. Por exemplo, eu e você, domingo, hoje, por exemplo, nada melhor do que termos esse tempo com o qual nós estamos compartilhando aqui agora, que é o tempo em aprendermos um pouco mais das Sagradas Escrituras. É um pouco tempo, mas que tem um resultado muito significativo, pelo menos para mim tem, e eu espero que para você também tenha, porque nós estamos dedicando tempo para as Sagradas Escrituras, para aprendermos um pouco mais, louvado seja do nome do Senhor, e compreender que essa meditação ela tem que ser diária, para que possamos ter uma vida próspera e bem-sucedida de acordo com aquilo que Deus quer para cada um de nós. Tá bom? E quando nós olhamos esses homens que tiveram um ministério bem-sucedidos e foram abençoados pelo Senhor, como Billy Graham, George Miller, né? Eles, mesmo nas suas obras, eles tinham algo ali bem presente, que era a própria Bíblia, né? E assim como o cirurgião ele usa o seu bisturi, né? O crente, o servo do Senhor, ele tem que ter a Bíblia, o manuseio da Bíblia Sagrada na vida e no púlpito, tá bom? E no púlpito. Então deve haver essa reciclagem, tá bom? Nada melhor do que domingo, primeiro dia da semana, não é? Darmos prioridade para a palavra de Deus, uma vez de que a palavra de Deus ela deve ser guardada no nosso coração com o intuito de não pecarmos contra o Senhor nosso Deus. Bom, então continuemos aqui. Deve haver essa reciclagem e para isso devemos ter convicção de fé. É o tema do tópico de número 8 da nossa lição, que diz: o povo quer ouvir e ver Deus no púlpito. Quererá ouvir a própria palavra de Deus, exposta com simplicidade, convicção e eloquência e fé. Quem dobrou e quebrou o grande intelectual e maniqueísta Agostinho não foi a palavra de Deus. E não é esta a experiência de milhares de pessoas? Uma pergunta aqui, tá? Vou ler para você. O povo quer ouvir e ver Deus no púlpito, quererá ouvir a própria palavra de Deus exposta com simplicidade, convicção, eloquência e, acima de tudo, fé. Quem dobrou e quebrou o grande intelectual e maniqueísta Agostinho não foi a palavra de Deus e não é esta a experiência de milhares de pessoas. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem mudado a vida de milhares de pessoas e continua mudando, como o próprio aqui Agostinho, né? Basta nós termos esta convicção de fé, e a Bíblia diz em Romanos que o justo viverá pela fé. Então a Bíblia, né? A palavra de Deus, ela deve ser ministrada. O povo quer ouvir Deus no púlpito, quer ouvir a sua palavra, e deve ser exposta com simplicidade, né? Com convicção, ao ponto de que todos ali que estejam ouvindo compreendam
entendam, né? Mas com convicção, eloquência e, acima de tudo, a fé. Porque a fé é aquilo que agrada a Deus. E sem esta fé é impossível. Mas ela vem por meio das Sagradas Escrituras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Então, quando se dá ênfase à importância de ouvir a palavra de Deus, né? Certamente tem-se a experiência de mudança de vida. E a Bíblia ela tem mudado a vida de muitas pessoas. E continua mudando. Desde que as pessoas deem o devido valor para as Sagradas Escrituras. Né? Dedique o tempo para a meditação da palavra de Deus. E eu quero aqui dizer algo para você. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui olhar para você nos seus olhos e dizer de que a palavra do Senhor nosso Deus, ela nos produz uma fé extraordinária. E se você quer que Deus fale ao seu coração, como Ele tem falado, está falando e continuará falando, é essencial que você dedique tempo à palavra de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas por aí afora que estão pedindo para Deus falar com elas, sem ao menos dedicar o tempo à palavra de Deus. Quantas pessoas querem que Deus fale com ela se a Bíblia está fechada? Como pode? Se quando está a Bíblia fechada, ela apenas é um livro, mas quando ela está aberta, é a boca de Deus falando. Então deve haver em nós esse desejo, essa dedicação para ler, para meditação e diária, para o nosso crescimento espiritual e certamente sermos abençoados pelo Senhor e termos uma vida cristã próspera, bem-sucedida, como deseja o Senhor nosso Deus para cada um dos seus filhos. Então, deve-se haver o quê? Esta convicção de fé, tá bom? Então é exatamente sobre isso que nós estamos abordando, a Bíblia na vida do púlpito. Né? Mas isso só é possível se houver essa dedicação, essa determinação. Não é uma tarefa fácil, por isso deve ser levado com seriedade, né? Para que assim você possa ter resultados positivos na jornada cristã, em nome de Jesus. Deixa eu mandar aqui uma saudação de paz ao nobre colega pastor Lucas Cardoso, também nos assistindo, ali pastoreando a Igreja Batista Shalom em Santa Cruz de La Serra, Bolívia. Deus abençoe meu querido amado irmão, Shalom, Lerrar, paz seja contigo em nome de Jesus. A conclusão da nossa lição diz assim, que não haja certa insegurança, ansiedade, frustração em não se poder fazer este ou aquele curso, que não haja complexo de inferioridade quando o próprio Deus está a nos desafiar em prol de um ministério mais abençoado, em havendo uma maior ênfase à Bíblia e na Bíblia mesmo. Claro que se não se está fazendo apologia à ignorância, posto que a própria Bíblia nos estimula ao progresso e não proíbe excursões pelo vasto campo do saber humano. É importante isso. Todavia, tudo é relativo e às vezes até mesmo enganoso. Deve tomar cuidado também, tá? Prejudicial quando a cultura secular ou a monstruosidade teológica toma o lugar da Bíblia, o equivale a dizer o lugar de Deus. Que Ele mesmo nos preserve fiéis e dedicados à sua palavra em todo tempo e em todo lugar. Amém? E isso é verdade. Quantas pessoas já não se perderam depois que fizeram cursos de graduação, né? Até mesmo no campo teológico, né? O curso parece que foi prejudicial, né? As pessoas se enganaram, né? Porque começaram a questionar a Bíblia e aquela coisa toda,
né? Então, o intuito, de fato, né, é nós não deixarmos que nada disso, tá bom? Pode ajudar, pode incrementar, amém, glória a Deus. Pode trazer algum benefício, glória a Deus, com certeza, mas nada disso pode tomar o lugar da Bíblia, ou seja, o lugar de Deus, né? O nosso tempo da meditação diária, né? E o desejo é que Deus nos preserve fiéis e dedicados à sua palavra em todo o tempo e em todo o lugar, tá bom? Exatamente, como está colocando aqui a irmã Fabiana, muitos citam mais os livros que a Bíblia. É verdade, também já tive de pessoalmente poder ver essas situações e comprovar isso, né? Muitas pessoas acabam se dedicando tanto ao campo teológico e acabam se esquecendo da Bíblia, né? Aqui, ó, bom, que é o suficiente para crermos e sermos salvos, em nome do Senhor Jesus. É claro que não é aqui uma dica para que se não faça, pelo contrário, havendo condições e interesse, faça. Será de grande proveito, mas não deixe, não caia no erro que muitos caíram e estão caindo em deixar a Bíblia de lado e colocar livros, né, seculares tomando o lugar da Bíblia, ou por que não dizer o lugar do próprio Deus, né? Então a Bíblia ela tem que ser a nossa fonte principal, essa é a palavra correta, tá bom? É a ela que nós devemos nos recorrer, e quando recorrermos às fontes, é apenas um incremento, né? É apenas algo que nós podemos ter, né? Que poderá dar maior entendimento acerca daqui, ó, das Sagradas Escrituras, mas de fato não possa substituir em hipótese alguma, tá bom? Exatamente. O intuito desses livros seculares é compreender mais um pouco da palavra de Deus e não deve substituir em hipótese alguma, porque senão nós vamos cair num erro ao qual Deus não quer que nós venhamos cair. E esse não é o meu desejo, muito menos o desejo de Deus, e eu espero que também não seja o seu desejo. Portanto, ó, a meditação diária tem que ser neste livro, nas Sagradas Escrituras, a Bíblia na vida e no púlpito, tá bom? Espero que de alguma forma você tenha aprendido e trazendo uma recapitulação acerca de tudo isso. É importante entendermos de que devemos meditar na Bíblia. Para isso tem que haver em nós uma determinação, porque não é uma tarefa fácil, deve se levar de fato a sério, para que haja uma dedicação não só de tempo em tempo, mas diária, louvado seja o nome do Senhor, tendo em vista de que a pessoa mais importante é Deus, né? E quem quer ter audiências com Deus deve-se meditar na palavra, deve-se recorrer à Bíblia, porque Deus fala através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, tá bom? Então, a palavra de Deus deve ser a prioridade, tá bom? Mesmo que se faça cursos de graduação, de pós-graduação, de disto ou daquilo, de PhD, de PRPP, mas a Bíblia, ela é o foco. É nela em que nós devemos meditar todos os dias, em nome do Senhor Jesus, porque Deus fala através da sua palavra. Ela é relevante. Ela, de hipótese alguma, precisa de pessoas que venham defendê-la. Ela por si só, ela se defende, ela se justifica. O que ela afirma está afirmado, o que ela condena está condenado, e o autor assina embaixo, né? O autor assina embaixo. É por isso que passa-se tudo, né? Os céus e a terra, mas a palavra ela permanece, ela subsiste para todo sempre, porque o autor ele escreve, né? Mas ele mesmo traz a comprovação ao longo dos tempos, e isso tem se comprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso devemos confiar. Então, muitos obreiros abençoados, Billy Graham,
George Miller, entre outros, tiveram um ministério abençoados, e em suas obras, o tema central, eles tinham em abundância, algo era presente, era a Bíblia Sagrada. Isso também deve ser também para nós, né? Como estudantes, como servos do Senhor, já que o médico usa o bisturi, né? O cirurgião, já que o advogado usa o livro das leis, né? Baseia-se na Constituição, na legislação, enfim, livros no campo do conhecimento acerca da legislação, entre outras coisas. Nós, como cristãos, devemos nos basear neste livro sagrado, tá certo? Deve haver uma reciclagem, tá bom? Sempre reciclando, meditando, estudando, analisando, compreendendo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não tem nada a ver com estudos para sermões, com estudos bíblicos. A meditação é algo particular, é algo que deve ser levado em consideração sempre e nunca, nunca, em hipótese alguma, deve ser deixado de praticar isso, tá certo? Então é exatamente sobre isso. Eu espero que essa aula tenha sido proveitoso para você, como para mim foi. E até o próximo encontro, né? O nosso próximo encontro será no próximo domingo. Nós estaremos no templo, tá bom? Hoje eu estou aqui de casa, né? Mas sexta-feira agora, com a permissão de Deus e também de acordo com o novo decreto municipal, nós estaremos a partir do dia 4, sexta-feira, dia 5, né? A próxima sexta-feira. Isso, a partir do dia 4 já está liberado para que as igrejas possam estar fazendo seus cultos presenciais de acordo com medidas, né, de distanciamento, enfim, esses cuidados aí são essenciais para o momento de pandemia que nós estamos vivendo. Mas sexta-feira estaremos voltando dentro da normalidade nos cultos na nossa igreja, e próximo domingo nós estaremos nos encontrando a partir do templo, tá bom? Sempre as EBDs por esse período de tempo nós temos estudados aqui, e domingo no templo, justamente com os amados irmãos presencialmente, nós estaremos estudando sobre a característica de um crente convertido. Meu Deus! Algumas características importantíssimas que nós iremos saber, descobrir, e é muito importante. Eu espero que você também esteja aí para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Havendo a possibilidade de transmissão, poderemos sim transmitir para que você também em algum momento possa estar acompanhando e aprender com a palavra de Deus. Tudo bem? Combinado? Deus abençoe a sua vida. Lembrando que o nosso próximo encontro é às 18 horas. Culto da família. Estaremos no templo, culto online, vai ser transmitido com o Ministério de Louvor que vai estar louvando a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração, como tem falado e continuará falando no nome de Jesus. Deus abençoe aí a vida dos irmãos que nos acompanharam. Irmã Fabiana, shalom para você. Deus abençoe. Um tema assim muito importante. Irmã Carla, saudações de paz para você, irmã. Jefferson, né? Por isso que temos que meditar. Concordo. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Ao Francisco Silva Oliveira também passou por aqui. Em nome de Jesus. Baruch Hashem. Bendito é o nome. Deus abençoe a vida do nosso bispo Agnaldo Sacramento. Eliette Melo também passou por aqui. Clemilton Campos, saudações, companheiro. Deus abençoe a sua vida também, te proteja sempre em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, shalom, paz e prosperidade. Anthony Portigliatti, Nilde também passou por aqui. Tudo bem, Sérgio, shalom a todos os amados irmãos
da Igreja Batista Shalom aqui na cidade de Codó, cidade que emana leite e mel. Você crê? Amém. Louvado seja Deus. Jaldilene Fragoso, Jonatas Alves. Deus abençoe a todos que por aqui passaram, por aqueles que em algum momento também estarão assistindo este estudo, que seja algo proveitoso de edificação para a sua vida. Este é o propósito, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus em agradecimento ao Senhor. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, graças te damos por mais uma vez os nossos ouvidos estar atentos a ouvir a tua palavra e compreender, à luz das Sagradas Escrituras, acerca do tema Bíblia na vida, no púlpito. Que esse desejo possa ser contínuo, algo contínuo em nós. Que o Senhor permaneça o teu povo fiel às Sagradas Escrituras, ao desejo da meditação diária, como o salmista, no Salmo 119, 97, diz: quanto amo a tua lei e a minha meditação é todo dia. Que isso também seja algo para as nossas vidas, para o nosso tempo, que isso de fato seja algo também levado em consideração em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Senhor, continua nos iluminando, nos trazendo desejo ardente para meditação diária, que possamos reservar sempre o tempo para meditar na tua palavra, nas Sagradas Escrituras, e que teu Espírito nos ajude. Em nome do Senhor, assim oramos, te pedindo que o Senhor continue conosco neste dia, nos abençoando, nos livrando de todo mal, abençoando os nossos ouvintes, os nossos irmãos da nossa igreja, todos que estão acompanhando e que acompanharam e que irão acompanhar esse estudo da palavra. Que o teu Espírito permaneça em nós, nos ajudando. Assim oramos em nome de Jesus. Bem, espero que você tenha também aprendido. Em nome de Jesus. A Andresa está por aqui, tá bom? Ali também acompanhando. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Shalom, shalom, lahema. Paz seja convosco e até às 18 horas, com a permissão de Deus, em nome de Jesus.